Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o KNRI, um fundo híbrido da Bolsa, que tem ali ativos no setor logístico e também no setor de lajes corporativas. Vou comentar se ele é o melhor fundo híbrido da Bolsa e vou comentar também lá no finalzinho do vídeo sobre a DRE dele, para ver se tem a possibilidade do fundo distribuir R$ 1 por cota, tá? Esse fundo aí em um passado recente chegou a distribuir 71 centavos, ele foi subindo aos pouquinhos, 84, 91, está em 95 centavos, e a gente sabe que ele fez uma venda de um dos seus centros de distribuição. Essa venda gerou muito lucro, então ele já subiu para 95 centavos e vai ter também uma distribuição extraordinária no final do semestre. Ele já indicou para a gente, vou deixar linkado aqui o vídeo para vocês. Eu fiz um vídeo na época da venda específico sobre ela. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre essa venda, quanto que vai gerar em junho e julho, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Bom, começando o vídeo então, a gente vê que aqui é um dos maiores fundos da Bolsa, quase 247 mil cotistas. O valor patrimonial da cota está quase aqui em R$ 160. No fechamento do relatório, a cota está em 137,88. Lembrando que durante março, a cotação dele chegou ali a R$ 134,50, R$ 135, um pouco mais, um pouco menos, que pode ter sido uma oportunidade de compra. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, mas a gente observa que nessa faixa de preço, geralmente, o fundo retorna a subir, dificilmente ele rompe para baixo. Acho que no histórico recente, talvez um ano, vai ter ali alguns momentos que ele chegou a 130, mas é a região ali de suporte dele. Vacância física, então a gente observa aqui que teve uma diminuição, e na financeira também, vou comentar mais à frente. Então aqui o gestor informa que durante o mês de março ele efetivou a alocação de cerca de 4.600 metros quadrados do portfólio de escritório de São Paulo, sendo 4 andares no edifício Bela Paulista para o Grupo Agis, um andar no edifício Madison para a Hearst Capital e um andar no edifício Rocha Verá para a Lockton, que já era locatária e expandiu. Pessoal, a gente vem notando a Quineia aqui no KNRI, principalmente, todo mês realizando locações. É bem interessante, eles têm um setor específico para prospectar inquilinos e conseguir locar os imóveis. Obviamente, nesse setor é muito comum a carência, ou seja, o inquilino entra e ele vai começar a pagar aluguel dali 3, 6, 9 meses, enfim, varia. Mas esse setor da Quineia tem sido destaque aí nos últimos meses. O gestor fala muito desse setor, obviamente que é um setor bem remunerado, ele ressalta muito isso, mas está dando resultado. Então é interessante, eu estou comentando isso porque a gente vê outros fundos com problema de vacância, talvez essa possa ser uma solução. Não estou aqui falando mal da gestão, mas gerir um fundo, ele te cobra muitos afazeres. Você tem que ter ali a parte financeira, a parte de gestão com inquilinos, enfim, cuidar do próprio imóvel. Então, talvez ter uma equipe focada em prospectar inquilinos e conseguir fazer locações possa ser um caminho interessante. Talvez aqui a Quineia esteja sendo vanguardista, né? Ela vai lançar isso ao mercado. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não vê equipes especializadas nisso. Pessoal, se estiverem gostando do tipo de análise que eu estou trazendo para vocês, deixa o like. Quando tem bastante like, eu sempre filtro aqui para ver os vídeos que mais foram bem avaliados por vocês. Avalio para ver o tipo de análise que vocês gostaram e trago mais vídeos nesse sentido. Então, se estiverem gostando, deixa o like. Ele coloca aqui que, considerando as locações e o término da renda mínima garantida do imóvel Rocha Verá, ainda assim a vacância física do fundo diminuiu de 3,09 para 2,99. A vacância financeira também caiu um pouquinho. A vacância financeira ajustada pelas carências, aí ela subiu, que foi exatamente o que eu falei. Como a gente tem uma carência ali de 3, 6, 9, 1 ano, então a vacância vai subir um pouquinho, a carência acabando, o dividendo tende a subir. Então aqui já é o primeiro indício. Lembrando que estava muito claro para quem era cotista do fundo ou tinha interesse, estava estudando o fundo um ano mais ou menos atrás, um ano e meio,
que o fundo tinha ali um potencial de destravar 7 centavos, de subir de 84 para 91, se me lembro bem, eram esses os valores, porque tinha uma vacância, uma carência acabando muito em breve, uma carência relevante. E foi exatamente isso, o fundo terminou ali a carência, o dividendo subiu. Após negociações com as lojas Marisa, o fundo formalizou acordo com a inquilina referente aos aluguéis em aberto, através do qual as lojas Marisa irá realizar o pagamento de todo o valor em aberto com as devidas atualizações previstas no contrato de locação. Bom, a gente via que o fundo vinha negociando com a Marisa, ele vinha colocando isso nos relatórios para a gente, lembrando que é um inquilino relevante dentro do fundo, tá? Salvo engano, no outro relatório ele colocou que representa 4% da renda do fundo, né? As receitas do fundo. Então aqui eles colocaram que a gente vai receber esse aluguel, realizaram esse acordo bom para o fundo. Senti falta de mais detalhes, porque beleza, a Marisa vai pagar, mas não teve nenhuma contrapartida, nenhum índice que a gestão jogou mais para frente para reajustar, enfim, nenhum parcelamento, ou nos próximos meses uma redução, um novo contrato, enfim. Acho que faltou, ou pelo menos que colocasse, o contrato vai ser mantido nas mesmas condições depois de regularizado o valor em atraso. Beleza, então já seria o suficiente. Ele coloca aqui que a gente não vai ter nenhum prejuízo com o presente acordo, mas prejuízo financeiro é não receber. Vai ter algum prejuízo no contrato dali para frente? Vai ter alguma cláusula alterada? Acredito que não. A Quineia é uma boa gestora, geralmente muito transparente, mas poderia aqui duas linhazinhas para não deixar nenhuma ponta solta. Lembrando, o fundo tem Assembleia Geral Extraordinária, fiz vídeo específico também, muito importante que cotista vote. Você pode votar que sim, ou pode votar que não. Tem ali mais de um item para ser votado, que você pode, né, votar individualmente, mas é importante que se vote. Para esse tipo de alteração para o fundo passar, precisa de um quórum qualificado, quer dizer, precisa de pelo menos 25% dos cotistas votando, seja sim ou seja não. Obviamente que dos 25% votando não, não passa. Votando sim, passa, mas tem que ter o mínimo de 25%. Então, votem. O fundo distribuiu 95 centavinhos, como a gente viu no começo do vídeo. Taxa de administração. Aqui é um ponto detrator, muita gente reclama. 1,25 realmente concordo, também está alto, apesar de não ter taxa de performance. Mas o gestor informou na live do professor Baroni, muito recente, não deve ter 10 dias, que o fundo sim estuda com o crescimento do PL a diminuição da taxa. Lembrando que na Assembleia ele está propondo ali aumentar o limite do fundo permitido, ou seja, ele pode crescer o PL do fundo, salvo engano, até 8 bilhões, e crescendo, conseguindo fazer novas emissões, ele já sinalizou com a diminuição dessa taxa. Chegando ali em 1,10, para o nível do fundo e para o nível da gestão, para mim já estaria satisfatório. Quem sabe ali ele faça uma cascata. Então, bateu determinado número do PL, cai para 1,20, aumentou mais um pouco para 1,15 e assim vai. Já seria bem interessante. Liquidez super tranquila, mais de 3 milhões. Para quem não conhece, o fundo tem 20 propriedades, 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Então ele é bem divididão, né, entre edifícios e centros, e essa é a pegada do fundo. Ele sempre tenta diversificar. Então, basicamente, nos 3 estados do Sudeste mais relevantes, tem o Espírito Santo, mas nos 3 maiores ele tem aqui receita, então 52% no logístico, 47% no escritório, típico e atípico, que é o tipo do contrato, também está dividido no meio a meio, e o índice de reajuste também aqui, ele tem um pouquinho de IPM e um pouco de IPCA, então é bem dividido. Prazo médio dos contratos de quase 10 anos, então super tranquilo, muito longo, e aqui é importante a gente ficar atento. Cronograma de revisional dos contratos, tem 17% esse ano, 26% ano que vem. Lembrando, revisional diferente de reajuste. Reajuste é você aplicar um índice no final do período. Então, deu 12 meses, você vai reajustar pelo IPCA, pelo GPM. Revisional é, em determinado momento do contrato, você dali vai iniciar uma nova negociação, podendo aumentar ou diminuir o aluguel. Isso é a revisional. Então, são momentos delicados, importantes para o fundo, porque a gente pode ter um aumento de rendimento ou uma queda, porque você pode renegociar para um valor abaixo. Às vezes o mercado naquele setor diminuiu o valor do aluguel, a demanda está baixa, então o
o gestor tem que abaixar o aluguel para manter o inquilino. Então, é sempre um momento delicado. Aqui, no ano que vem, a gente tem 1/4 do fundo nessa situação. O ponto positivo é que tem muita coisa logística que está no momento muito aquecido. Então, balanceia legal com o setor de escritórios que está no momento mais delicado, mas é algo a se acompanhar. A absorção das carências, aqui a gente consegue ter uma noção das carências, a gente vai vendo que elas vão, né, acabando. Basicamente, aqui a partir de setembro que vai dar uma engrenada. Aqui no primeiro semestre ainda é pouquinho, então, claro, vai ajudando, mas a partir daqui a gente consegue ver um pouco mais de clareza na questão dos dividendos, mas ainda vou comentar com vocês da DRE, tá? Aqui é o ponto de maior atenção, escritório no Rio de Janeiro, praça difícil, o setor está com dificuldade, ainda mais no Rio de Janeiro. Aqui ele tem um breve resumo dos ativos, é bem interessante para quem não conhece analisar por ali. Aqui na DRE a gente começa a vislumbrar melhor a questão dos dividendos, de chegar a R$1. Então a gente vê aqui que ele tem em carência e desconto 610 mil, então isso aqui vai encorpar cedo ou tarde a receita do fundo, tá? E ele tem trabalhado uma vacância aqui, que é uma vacância relevante, né, do ponto de vista aqui do total do fundo. Dá aqui 3%, mas 3% de um fundo muito grande é muito dinheiro. Então, isso vai, em certo momento, né, com as vacâncias diminuindo, entrar para dentro aqui da receita do fundo e vai ser distribuído como dividendo. A gente consegue ver aqui que ele gerou nesse mês R$1,03, distribuiu 95, então já conseguiu colocar 8 centavos em reserva. Então, olhando por fim aqui a composição do rendimento semestral, a gente vê que ele já gerou só de receita de aluguel 98 centavos. Ele ainda tem um pouquinho de receita financeira que chegou em 1,03. Então, aqui, só com receita de aluguel, já está acima da distribuição. Melhorando a vacância, conseguindo fazer mais algumas, acabando a carência, conseguindo fazer mais algumas locações, diminuindo a vacância, esse fundo tem sim potencial de chegar em R$1, quem sabe até o final do ano. Tá? Falo isso porque quando chegar em R$1 recorrente e a gestão sinalizar isso, a gente provavelmente vai ver a cota reagindo, porque como a gente viu, está muito descontado. Mais de R$23 mais ou menos de desconto por cota. Por fim, para finalizar o vídeo, a gente consegue ver aqui que eles sempre trazem um ativo por relatório para poder aqui destrinchar. Dessa vez foi o Jundiaí Industrial Park, uma cidade do interior de São Paulo. Ele coloca aqui que é um galpão AAA e tem acesso às principais rodovias, né, Bandeirantes e Anhanguera, que liga o interior de São Paulo à capital. Então, muito bem localizado, um galpão excelente. E aí, quem quiser mais detalhes, consegue clicar aqui no site e ver mais detalhes do ativo. Beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, é isso. Não se esqueçam de se inscrever. Chegando a 1.000 inscritos, conteúdo exclusivo no Telegram. Beleza? Valeu!